Você já se perguntou por que nós devemos estudar a profecia bíblica? Qual é a importância do estudo das profecias? Qual é a relevância para os dias de hoje? Esse vídeo é um vídeo rápido, onde fizemos para mostrar esse gráfico que fala da importância do estudo da profecia bíblica, e eu espero que você possa acompanhar, compartilhar e estudar conforme o seu tempo, e você pode baixar esse gráfico e acompanhar o estudo bíblico. Por que devemos estudar a profecia bíblica? Amados, sabemos que a Bíblia ela contém cerca de 28% de profecias. Ela tem cerca de 1000 profecias catalogadas, registradas. E é interessante que a gente pode observar que 50% praticamente dessas profecias, elas se cumpriram. Então, isto é um motivo importante que nós devemos ter, porque sabemos que se 50% das profecias se cumpriram, então nós temos a consciência de que também o restante que Deus falou, ele vai fazer com que tudo se cumpra. Então nós temos aí pelo menos 7 motivos, e eu gostaria de falar rapidamente sobre esses 7 motivos pelos quais os cristãos devem estudar a profecia bíblica. O primeiro motivo trata-se da existência de Deus, ou seja, as profecias, estudar as profecias nos convence de que realmente existe um Deus. Nós não estamos sós, nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que profetiza, que fala das coisas que vão acontecer desde o início, um Deus que tem um plano, um Deus que revela o futuro. Isso é muito importante nós entendermos isso, porque esse Deus, por ser onisciente, onipotente, onipresente, ele conhece todas as coisas, e as profecias, elas são dadas com antecedência, a fim de que nós possamos saber que, de fato, Deus, ele sabe de todas as coisas, ele fala, ele usou os seus profetas para isso. Então é muito importante nós entendermos que o primeiro ponto nos remete a Deus. O estudo das profecias nos convence realmente da existência de Deus. Não é? O segundo ponto pelo qual os cristãos podem devem estudar a profecia bíblica, é que se existe um Deus, esse Deus que está revelado nas Escrituras, então nós podemos ter também a certeza, a convicção de que este mesmo Deus, ele tem um plano, ele tem um projeto. Então existe um plano divino que Deus traçou e colocou ele em evidência, em ação, durante toda a história. Não é? Inclusive, há um gráfico do pastor, desenhado ainda pelo pastor Lawrence Olson, publicado pela CPAD, também ele foi publicado na Bíblia Dake, que é exatamente o plano divino através dos séculos. Este gráfico ele é muito importante porque ele mostra tudo que Deus criou, o que Deus fez, as coisas que ele falou que iriam acontecer, não é? E elas de fato aconteceram. Então existe sim todo um plano, todo um projeto de Deus. E esse projeto está em andamento. E ele está se cumprindo aos poucos. Todas as profecias que Deus falou estão se cumprindo. No livro de Apocalipse nós temos aí a conclusão de tudo isso, não é? Deste plano, a conclusão de todo o plano da salvação. Então isso também é um fator muito importante. O terceiro ponto que nós devemos estudar, a profecia, aqui é mais uma questão didática, porque geralmente se procura dizer que as profecias elas são melhor entendidas
se nós espiritualizarmos ou se interpretarmos como se fosse uma alegoria, não é? E na realidade não é. Os estudiosos afirmam que de fato nós precisamos interpretar a palavra de Deus de forma literal. Então, as profecias são interpretadas de maneira literal, embora o sentido delas, o sentido das profecias, elas se confirmam mais em questão de literalidade. Porque é possível, por exemplo, quando você lê o Apocalipse, que trata da besta que subiu do mar, claro que está falando ali de um animal, e aí se pergunta como se interpreta isso literalmente. Se interpreta no sentido em que ele se propõe. Não quer dizer que se aquele animal representa o anticristo, o sistema anticristão, então ele não poderia ser como um animal, né? O anticristo não é um animal literalmente, mas o sentido de fato é este, o sentido de que ele age como um animal, ou seja, a explicação, a aplicação remete para este ponto. A interpretação é literal no sentido de buscar o sentido original, não é? De que seria um animal, mas isso está falando das atitudes animalescas dele. Então, é importante que nós também entendamos essa questão da interpretação das profecias bíblicas. Um quarto ponto que nós podemos destacar sobre o estudo das profecias, por que os cristãos devem estudar as profecias, é porque elas são como se fosse uma capacitação para os cristãos escaparem dos enganos dos falsos profetas. Vocês sabem que os falsos profetas sempre existiram, desde os tempos mais remotos, não é? Mas a Bíblia nos mostra que no final dos tempos haverá um acréscimo, um aumento grande da atividade dos falsos profetas no mundo, exatamente porque a ideia deles é confundir, trazer confusão, trazer ensinos errados e também doutrina de demônios nos últimos dias. Então, o estudo da profecia bíblica nos firma, nos mostra que essa investida dos falsos profetas, elas, de fato, elas não refletem a verdade. Já temos aí na história várias pessoas, né, que tentaram marcar, por exemplo, a vinda de Cristo, marcaram uma, duas, três vezes e depois não aconteceu nada. Então, são falsos profetas. E a Bíblia diz que haverá, sim, muitos falsos profetas. Inclusive, estes falsos profetas, eles seriam corroborados com os milagres, porque Jesus disse que eles fariam grandes sinais, que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Então, meus irmãos, o estudo da profecia bíblica nos ajuda a ter essa consciência de que os falsos profetas, o que eles querem é o engano, é trazer engodo, é trazer heresias relacionadas à palavra de Deus. Ok? Bom, continuando aqui, o quinto ponto pelo qual nós devemos estudar a profecia bíblica está relacionada com a questão da promoção de uma igreja evangelizadora. Ou seja, se eu tenho consciência de que Jesus vem, se eu tenho consciência de que, de fato, o Senhor está vindo buscar a sua igreja, se eu tenho consciência, de fato, que o plano de Deus está sendo colocado em ação, então isto deve trazer para a igreja, para todos nós, este senso de evangelização,
de proclamar o ID, de levar o ID de Jesus. Era assim que era nos tempos da igreja primitiva. Então eles tinham muito esse desejo de levar o ID do Senhor com vistas ao retorno dele, não é? E essa esperança, ela não foi vã, porque todos eles partiram para a eternidade, estão aguardando aquele dia em que o Senhor voltar. Enquanto isso, nós que estamos vivos devemos entender esse processo do que dentro do calendário escatológico está falando do tempo dos gentios, que Jesus fala sobre isso. Então, o tempo dos gentios precisa se completar. Então, enquanto não se completar esse tempo dos gentios, que está relacionado também com a atual dispensação da graça, a dispensação do Espírito Santo, então, de fato, a igreja precisa estar aqui evangelizando. Foi esse o principal alvo de Jesus. Até mesmo quando os discípulos queriam saber quando era que essas coisas iam acontecer, Jesus não disse, inclusive em Atos capítulo 1, ele diz que eles não deveriam se preocupar com tempos, com eras, que o Pai mesmo tinha determinado, mas eles receberiam poder. Para quê? Poder para evangelizar, para ser testemunhos, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, isto é mandamento de Jesus. E ele faz isso em relação ao seu plano, porque tudo isso faz parte do seu plano. Quando os discípulos ficaram olhando para Jesus ser assunto aos céus, os anjos imediatamente desceram e disseram: o que é que vocês estão olhando? Esse mesmo Cristo que vocês viram subir, ele também vai descer, né? Mas Jesus já tinha dito para que eles pudessem ir. Jesus já tinha dado a ordem da grande comissão da evangelização. Ok? Meus amados, um sexto ponto pelo qual nós devemos estudar a profecia bíblica é porque o estudo das profecias bíblicas tende a purificar os crentes, tá? 1 João capítulo 3, versículo 3 diz: assim mesmo se purifica todo aquele que tem nele esta esperança, assim como ele é puro. Ou seja, nós temos essa consciência de que um dia nós vamos encontrar com o Deus Todo-Poderoso, de que um dia o Senhor vem tratar com a terra, de que um dia nós teremos um encontro com o Senhor. Porque, como falamos, isso faz parte do plano da salvação, que ele já profetizou a respeito disso. Mas como é que nós estaremos? Esse é um ponto importante que também está relacionado com aquilo que eu tinha dito para os irmãos. Muitas vezes as pessoas se preocupam quando se preocupam na questão do tempo. E Jesus não estava preocupado em passar o tempo da sua vinda, da conclusão do fim do mundo, como os discípulos perguntaram lá em Mateus 24. Não. Mas tanto é que nos próximos, no discurso, na continuidade do discurso de Jesus, ele trata das parábolas. E aquelas parábolas que Jesus falou, todas elas têm este sentido, ou de serviço, ou seja, por isso que combina com o ponto 5, que nós falamos de evangelização, porque Jesus estava mais querendo que eles se preocupassem com a propagação do evangelho. Então esse é um ponto importante. As parábolas se referem ou ao serviço, à obra que nós fazemos para o Senhor, ou também à preparação, a nossa preparação. Aí já se volta para a questão mais pessoal, porque eu preciso estar pronto, eu preciso estar preparado, eu não posso estar negligente, como as 5 virgens negligentes, dormindo sem azeite de reserva. As outras também estavam dormindo, mas quando você está preparado,
você pode dormir. Eu sempre digo que ali são dois tipos de sono diferentes. O sono das virgens prudentes é aquele sono de descanso, de não estar preocupado com a vinda do noivo, no sentido escatofóbico da palavra, como hoje se estão fazendo, querendo marcar a vinda de Jesus, querendo olhar nos jornais sempre algum sinal e apontando para a vinda de Cristo. A gente sabe que isso pode ser verdade, mas hoje se cria muitas fake news em relação a isso. Cristo não está preocupado com isso, porque, na verdade, irmão, se nós estivermos prontos, como aquelas virgens prudentes, não vai haver problema nenhum. Precisamos sim descansar no Senhor, fazer a obra que o Senhor nos manda, descansar nele. Mas o outro sono das virgens imprudentes é o sono da negligência, porque elas não estavam de fato preparadas. Elas não levaram o azeite, não é? De reserva. Então, o crente que espera a vinda do noivo, ele purifica-se a si mesmo. Ele procura viver uma vida de santidade. Inclusive Pedro, no seu, que alguns chamam de pequeno Apocalipse, né? Na epístola de Pedro, ele fala sobre isso. Ele diz, sabendo que todas essas coisas serão assim, que tudo isso vai acontecer, que tipo de crente vocês devem ser? Vivam em santo trato e piedade. Então perceba que a preocupação aí novamente, né, Pedro entendeu a mensagem, é que a gente viva uma vida de santidade para esperar Cristo, já que todas essas coisas de fato vão acontecer, não é? E aí, meus queridos, para nós encerrarmos aqui, o último ponto está falando da esperança. Por que que os cristãos devem estudar a profecia bíblica? Porque ela oferece esperança segura em uma época de insegurança e de desespero. Nós estamos vivendo isso exatamente nesse tempo em que estamos. Nós acabamos, não posso dizer que saímos, porque a todo dia, né, há notícias de cerca de 500 pessoas, por exemplo, no Brasil, que morrem de Covid, né? Já chegamos aí a 650 mil pessoas mortas. Então, claro que essa Covid trouxe uma certa desesperança, porque nós víamos parentes morrendo, nós víamos homens de Deus, mulheres de Deus perdendo a vida, não é? Mesmo que se fizesse oração, mas as pessoas continuavam morrendo da mesma forma. Mal terminamos de amenizar a questão da pandemia e agora estamos aí com uma guerra e que estamos orando, pedindo a Deus para que esta guerra não se torne uma guerra nuclear, como até o ministro da Rússia tem feito sérias ameaças. Então, tudo isso, irmãos, querendo ou não, causa um certo desespero, inclusive porque já se fala dos efeitos da guerra nos outros países. No Brasil, por exemplo, porque o dólar está aumentando, o barril de petróleo também está aumentando, então claro que isso vai ser repassado em algum momento para os demais países. Se nós olharmos para o panorama mundial, não há motivo para esperança, porque a humanidade está indo de mal a pior, conforme está escrito na palavra de Deus. E os sinais relativos à vinda de Cristo aumenta a cada dia. Então, o que é que nós devemos fazer, irmãos? Nós devemos nos apegar à palavra do Senhor, especialmente no que diz respeito à profecia bíblica, porque fiel é o que prometeu. O que há de vir, virá e não falhará. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.